Em New Jersey, em um antigo prédio de tijolos vermelhos, ninguém mais quer morar no apartamento 6B. Dizem que é mal ventilado, dizem que tem barulhos estranhos à noite, mas ninguém fala sobre Catarina. Os vizinhos evitam o assunto. O zelador se recusa a entrar, e quem se muda não fica. A polícia já esteve lá, mas nunca voltou com respostas. Agora, um novo inquilino chegou, e tudo começou de novo. Você está prestes a descobrir o que realmente está acontecendo. Inscreva-se no canal agora, ative as notificações e não deixe de comentar sua opinião. A verdade está se desenrolando diante dos seus olhos, e você não vai querer perder o final. O nome do novo inquilino é Victor Mendonça, 37 anos, investigador criminal, está de licença sem prazo determinado após ter tido um colapso nervoso. Ele queria silêncio, um lugar para desaparecer por uns meses. Quando achou o anúncio do 6B, o valor baixo demais deveria ter soado como alerta, mas não soou. No segundo dia, uma carta sem remetente foi deixada embaixo da porta. Não olhe para as janelas à meia-noite, ela não gosta. Victor ignorou, mas naquela noite, quando o relógio piscou 0000, ele ouviu passos correndo no corredor e risadas infantis. Na manhã seguinte, um corpo foi encontrado a 4 quarteirões dali. Um homem, sorrindo de forma grotesca, com uma foto desbotada no bolso. A imagem era de uma menina de tranças, sorrindo. Catarina. Victor não dormiu naquela noite. A risada ainda ecoava em sua cabeça. Uma risada aguda, sutilmente desafinada, como se fosse arranhada por dentro. Ele esperou o sol nascer para sair. Pegou seu casaco, desceu os degraus mofados do prédio e passou pelo zelador, que apenas abaixou os olhos e acenou com a cabeça. Não era um cumprimento, era um aviso. Do lado de fora, a neblina engolia a cidade. As ruas de New Jersey, úmidas e sujas, pareciam escondê-lo do passado. Mas Victor não conseguia deixar de olhar para a foto no jornal preso à banca. Homem encontrado morto, com expressão incomum no rosto. Terceiro caso, em 3 semanas. Ele comprou o exemplar. A imagem era granulada, mas visível. O sorriso do homem era errado, muito aberto. Os lábios repuxados até quase a orelha, os olhos arregalados, mas não vivos, sem brilho. A foto no bolso da vítima era a mesma que ele vira anos atrás em um caso antigo, arquivado. Impossível. A mesma menina, o mesmo sorriso inocente, mesmas tranças, mesmo fundo acinzentado. Ao fim do expediente, ele voltou ao prédio com o jornal dobrado sob o braço e um nó incômodo na garganta. O vento frio cortava suas mãos e o eco de seus próprios passos parecia multiplicado na calçada vazia. Ao atravessar a porta de entrada, sentiu um calafrio mais intenso do que o frio da rua. Foi então que notou um detalhe na recepção que até então passara despercebido. Atrás do balcão de madeira escura, parcialmente coberto por uma cortina de poeira fina, havia um quadro antigo, com pequenas molduras alinhadas em fileiras irregulares. O vidro estava sujo, embaçado, como se alguém tivesse tentado limpá-lo com uma mão trêmula e desistido no meio do gesto. Aproximou-se, movido por um impulso que nem ele compreendia. Os rostos nas fotos eram pálidos, congelados no tempo, todos sem legendas. A maioria das imagens estava desbotada, com cantos queimados pelo tempo, algumas até amareladas. Mas uma delas, uma em especial, parecia recente, nítida, preservada de forma quase antinatural. O olhar de Victor grudou nela, como se algo o puxasse de dentro da própria imagem. Era ela, Catarina. Os olhos escuros e grandes, o cabelo dividido em 2 tranças perfeitas, o vestido azul desbotado, com uma mancha quase circular no peito, o mesmo rosto infantil, o mesmo sorriso sereno. Mas aquela foto estava ali há pelo menos 2 décadas, e Catarina parecia exatamente igual, sem rugas, sem tempo, intocada. A garganta de Victor secou. Um zunido começou a ocupar seu ouvido esquerdo, como o som de um microfone prestes a estourar. Ele piscou, se afastou do quadro e subiu as escadas como se algo estivesse prestes a alcançá-lo por trás. A cada lance de escada, o prédio parecia ficar mais escuro, mais silencioso. Não o silêncio normal, mas o silêncio tenso de quando algo espera que você fale primeiro. No terceiro andar,
Quase tropeçou ao ver os arranhões. Riscavam a parede em padrões paralelos, finos, precisos demais para serem obra do tempo. Pareciam feitos por dedos pequenos, mas com força. Do chão até o teto, como se alguém tivesse sido arrastado e deixado um rastro desesperado de resistência. Ao alcançar o corredor do 6º andar, seu peito já pesava. O número da porta, 6B, estava pendurado por um único parafuso, girando lentamente, como se tivesse sido tocado há poucos minutos. A madeira ao redor estava rachada e mais abaixo, quase camuflado no tom escuro da porta, um corte profundo revelava uma frase entalhada à faca, letra por letra, em garranchos que pareciam tremular no próprio material. Ela sorri quando você tem medo. Victor ficou parado ali por longos segundos, encarando a inscrição. E pela primeira vez em muito tempo, o tremor voltou às suas mãos. Trancou a porta atrás de si com pressa, escorou-se contra ela, respirou fundo, e soube, naquele instante silencioso e pesado, que algo o esperava ali dentro. Victor sentou-se à mesa de jantar do apartamento 6B, com as mãos ainda tremendo ao redor de uma xícara de café frio. O apartamento estava em completo silêncio, exceto pelo som de sua respiração acelerada. A sensação de claustrofobia estava se tornando quase palpável, como se o próprio espaço estivesse o comprimindo. Ele olhou para os cantos escuros, onde a luz da lâmpada mal conseguia penetrar. O silêncio parecia se espalhar como uma sombra, absorvendo todos os sons ao seu redor. Ele tinha de investigar. Não poderia sair, não sem descobrir o que estava acontecendo ali. Mas a verdade é que ele se sentia incapaz de ir mais longe. Algo parecia pulsar dentro do apartamento, como uma presença invisível que o observava, aguardando um movimento errado. Foi então que seus olhos caíram sobre a foto da menina, agora em suas mãos. A imagem de Catarina, com suas tranças perfeitas e aquele sorriso que nunca envelhecia. Ele sentiu como se a foto estivesse queimando sua pele, como se a menina estivesse realmente ali, observando-o, esperando que ele tomasse a próxima decisão. Com uma respiração pesada, Victor se levantou da mesa. O corpo, embora acostumado a enfrentar o desconhecido, parecia ter se transformado em um peso de ferro. Ele caminhou até o corredor e, ao olhar mais uma vez para o número da porta 6B, o parafuso que pendia e a marca de faca ainda o faziam estremecer. O ar parecia ter ficado mais denso. Ele estava prestes a tocar a maçaneta quando um ruído peculiar o fez parar. Um som muito baixo, quase imperceptível, vindo do outro lado da porta. O som de algo sendo arrastado, levemente, como um móvel sendo arrastado ao longo de um piso de madeira. Mas o apartamento estava vazio. Ele tinha certeza disso. Ou talvez não estivesse mais. Tomado por uma mistura de medo e curiosidade, Victor hesitou antes de empurrar a porta. A maçaneta cedeu com um estalo, o som amplificado no silêncio pesado do ambiente. A porta rangeu ao se abrir, revelando o que parecia ser o quarto de uma criança. Mas não era como qualquer quarto infantil que ele já tivera visto. Havia brinquedos espalhados pelo chão, mas não os brinquedos comuns de uma criança de 12 anos. Os brinquedos estavam sujos, danificados, e alguns pareciam ter sido usados de maneira estranha, deformados por uma força que não deveria existir em um espaço infantil. Um urso de pelúcia com os olhos esbugalhados, um cavalinho de madeira com um pé quebrado. O cheiro, então, invadiu suas narinas. Um cheiro de mofo misturado com algo mais metálico. Sangue, talvez. Ele não sabia, mas o ar estava pesado de algo grotesco. Ao olhar para a cama, a visão congelou sua mente. Lá, estendido no colchão, estava um lençol dobrado de maneira impecável. Mas o que lhe causou o verdadeiro arrepio foi o formato da dobra, que criava uma sombra estranha, quase humana no lençol. Ele se aproximou lentamente, seu coração batendo mais rápido. Ao puxar o lençol, o que ele encontrou não era o que ele esperava. Era uma cama vazia, mas o tecido no centro estava marcado. Manchas pequenas, como se algo, ou alguém, tivesse sido deitado ali por dias a fio, sem ser retirado. As manchas formavam padrões em círculo, como se um ritual tivesse sido feito ali, há muito tempo. Um símbolo? Ele não sabia, mas algo dentro dele sussurrou que ele não deveria ficar mais tempo ali. Mas não havia mais como sair. Algo estava prestes a acontecer, e Victor sabia que não conseguiria fugir. Ele olhou para o armário ao lado da cama
e com um impulso que nem ele mesmo compreendia, se dirigiu até lá. As portas estavam parcialmente abertas. O cheiro era mais forte agora, mais pungente. Quando as abriu completamente, ele não encontrou roupas ou brinquedos, mas sim uma pilha de objetos incomuns. Alguns frascos de vidro vazios, outros com resquícios de uma substância viscosa. E no fundo, uma caixa antiga de madeira, com uma tranca enferrujada. Victor engoliu em seco. Ele sentia que, ao abrir aquela caixa, não descobriria mais apenas pistas sobre Catarina. Ele descobriria algo que poderia mudar tudo. Algo que talvez não fosse mais possível voltar atrás. Victor hesitou, a mão tremendo levemente ao se aproximar da caixa de madeira. A tranca enferrujada parecia desafiar seu instinto, como se estivesse dizendo para ele não abrir, para simplesmente sair dali e nunca mais voltar. Mas não havia mais volta. O odor metálico no ar ficava mais forte a cada respiração, como se a própria casa estivesse exalando o segredo que Victor procurava. Ele girou a tranca. O som de metal se rasgando contra o ferro enferrujado ecoou pela sala, mais alto do que deveria. Cada estalo parecia ser amplificado, preenchendo o vazio da casa e criando uma sensação de claustrofobia crescente. Com um esforço, ele finalmente abriu a tampa da caixa. O que encontrou lá dentro fez seu estômago revirar. Dentro, havia uma série de papéis amarelados e um álbum de fotos muito antigo, desgastado pelo tempo. As páginas estavam repletas de rostos conhecidos, de pessoas que ele já vira no prédio. Mas o mais estranho estava no final do álbum. Havia uma foto recente de uma mulher sorrindo de forma grotesca, com um sorriso que parecia forçado, como se não fosse natural. Ela segurava uma foto na mão, a mesma foto de Catarina. Victor olhou para a foto e então para a caixa. Algo estava errado, profundamente errado. Ele passou a mão pelos papéis, folheando-os com uma mistura de repulsa e desespero, até que encontrou algo que lhe fez parar de repente. Era uma carta. A letra era agarranchada, como se tivesse sido escrita às pressas, e a data na parte superior indicava que havia sido escrita mais de 10 anos atrás. O conteúdo da carta fazia seu corpo se arrepiar de forma irreversível. Ela falava de sorrisos impossíveis, de almas que não envelhecem e de crianças que nunca deixam o lugar. Mas a frase que mais o fez tremer foi a última. Ela sorri para aqueles que não têm escolha. O jogo começou, e não há saída. Antes que pudesse processar o que acabara de ler, o som de passos interrompeu seus pensamentos. Não eram passos comuns. Eram pesados, arrastados, como se alguém estivesse se movendo de forma errática. E não eram os passos de uma pessoa. Eles pareciam múltiplos. Victor engoliu em seco e então ouviu uma risada. A risada infantil. Mas não era Catarina. Não era uma risada humana. Era algo mais profundo, mais distorcido. A risada parecia surgir das paredes, do teto, como se estivesse em toda parte. Ele sentiu o ar gelado se condensar em torno dele. A sensação de ser observado, de estar em uma armadilha, o consumiu por completo. Com as mãos suadas e o coração acelerado, Victor se levantou rapidamente e saiu do quarto. Quando fechou a porta atrás de si, ouviu o som da maçaneta girando, como se alguém estivesse tentando entrar. Ele correu para o corredor, mas tudo estava escuro. A luz piscava, criando sombras que dançavam pelas paredes. Quando ele olhou para a frente, as janelas do corredor estavam todas abertas, e o vento fazia as cortinas se moverem de forma errática, como se o prédio estivesse vivo, sugando a vida que ainda restava nele. Então, o telefone de Victor tocou. O número desconhecido na tela fez seu sangue gelar. Ele hesitou por um momento antes de atender. Do outro lado, uma voz suave, mas distorcida, falou: "Victor, você deveria ter ido embora quando teve a chance." Victor ficou paralisado por um instante, o telefone quente contra sua orelha, mas a voz do outro lado parecia estar muito distante, como se estivesse vindo de algum lugar além do próprio aparelho. O som estava distorcido, como se a pessoa estivesse falando através de um filtro, ou talvez através de algo mais sinistro. Ele tentou falar, mas sua garganta estava seca, e suas palavras saíram embargadas. Quem está falando?" Ele forçou, mas sua voz soou fraca, quase como se fosse engolida pelo silêncio. Do outro lado, o riso suave se interrompeu por um momento. Depois, a voz distorcida respondeu: "Ela sabe que você está aqui, Victor.
Não adianta tentar fugir. Ela sempre sabe. Sempre. Ele olhou em volta, como se esperasse ver alguém atrás dele, mas o corredor estava vazio, exceto pelas sombras que pareciam se esticar e se contorcer na luz fraca. O medo apertou seu peito, e ele sentiu como se algo o estivesse observando, esperando que ele cometesse um erro. A risada continuou mais forte agora, quase como se amplificasse dentro do próprio apartamento. Ele desligou o telefone rapidamente, mas o som da risada não cessava. Pelo contrário, parecia ter se espalhado, envolvendo cada canto da casa, cada parede do prédio. Ele sabia que não podia mais ficar ali. Algo estava prestes a acontecer, algo que ele não conseguia entender, mas sabia que estava além de qualquer explicação racional. Victor pegou sua mochila, apanhou o celular e tentou abrir a porta de saída. Ela não cedeu. A maçaneta estava fria, rígida, como se tivesse sido bloqueada de fora. Ele forçou a porta com toda a sua força, mas ela continuava fechada. O medo tomou conta dele de maneira avassaladora, e ele percebeu que, de alguma forma, o prédio não o deixaria sair. Os passos novamente ecoaram pelo corredor, mais altos agora, arrastando-se, como se algo estivesse se aproximando. Não algo, alguém. Victor olhou para o teto e então viu algo que o fez gelar. O papel no quadro de avisos havia mudado. Não era mais o que ele tinha visto ao subir. Agora, na frente da porta 6B, estava uma nova foto. Uma foto recente, de uma menina sorrindo. Mas não era apenas qualquer sorriso. Era o sorriso grotesco que ele havia visto nas outras vítimas. O mesmo sorriso de Catarina. A risada se aproximava cada vez mais. O som do arrastar de pés no corredor ficava mais forte, mais intenso. Victor girou a maçaneta novamente, sentindo a sensação de impotência crescer. Ele não tinha para onde ir. Estava preso. O prédio, aquele lugar macabro, parecia estar se fechando sobre ele. Foi então que ele ouviu algo mais, algo que o fez congelar. A voz. Mas não era apenas a voz distorcida do telefone. Era uma voz familiar, que ele já ouvira antes, algo sussurrando por trás de sua cabeça. Você está no lugar dela agora. Victor virou-se bruscamente, e foi quando ele viu a porta do armário se abrir sozinha, com um rangido baixo. A sombra se arrastou para fora, mas o que a envolvia não era uma forma humana. Era algo mais grotesco, mais impessoal. Algo que não deveria existir. Victor não teve tempo de pensar. A sombra que saía do armário parecia tomar forma à medida que se arrastava pelo chão. Não era uma sombra comum, mas uma presença opressiva que se espalhava, como se o próprio ar estivesse se tornando mais denso. A sombra, indistinta e fria, se moveu rápido, com um som baixo, quase como um sussurro, e parou diante dele. Ele recuou, seu corpo respondendo ao medo de forma instintiva. Seus olhos estavam arregalados, fixos na escuridão que tomava conta da sala. A sensação de que ele não estava mais sozinho se apoderou de cada fibra de seu ser. Ele queria gritar, correr, mas algo o prendia ali, algo mais forte do que seu instinto de sobrevivência. E então, a sombra se materializou em algo mais. Não era mais apenas escuridão, mas uma forma humana. Ele não conseguia identificar. Era um rosto distorcido, deformado pela própria essência do mal. O sorriso que se formava em sua face era grotesco, uma versão do sorriso das vítimas, com os dentes afiados e o rosto contorcido de uma maneira que não poderia ser natural. Era Catarina, mas não era. Era uma versão dela, distorcida, desfigurada e completamente vazia de humanidade. Victor sentiu as pernas fraquejarem. O medo o engoliu por completo. Ele se virou para fugir, mas a porta estava fechada. As paredes ao redor pareciam se aproximar, como se o próprio apartamento estivesse se movendo, encolhendo, engolindo-o. Ele respirava pesadamente, mas o ar estava tão pesado que parecia que seus pulmões não conseguiam mais se expandir. A risada infantil voltou, agora acompanhada por outras risadas, uma mais distorcida que a outra. Victor sabia, naquele momento, que a criança que ele tinha visto nas fotos não era uma simples vítima. Catarina, ou o que quer que fosse ela agora, estava presa ali. Ela estava se alimentando de algo, talvez do medo, talvez da alma das vítimas, talvez de algo muito mais sombrio. Ele se virou novamente para a janela, e ao olhar para fora,
viu algo que o fez engolir a dor da respiração que faltava. As janelas estavam agora embaçadas, como se uma camada de gelo tivesse se formado sobre elas. Mas isso não era o mais estranho. O mais estranho era o reflexo. Lá fora, a cidade estava apagada, sem luzes, sem vida. O reflexo no vidro mostrava um cenário apocalíptico, ruínas, escuridão e um céu manchado de vermelho, como se o mundo exterior tivesse sido tomado por algo horrível. E então, entre as sombras lá fora, uma figura apareceu. Era Catarina, mas a menina não estava mais sorrindo. Seus olhos estavam vazios, perdidos, como se não restasse mais nada de seu ser original. Ela estava apontando para ele, seu dedo apontando diretamente para o apartamento, como se soubesse exatamente onde ele estava. Ela sempre soube que você viria. A voz da figura ecoou no fundo de sua mente, uma voz que parecia ressoar do além, como um eco que não se desvanece. Victor se afastou da janela, mas o eco da voz, do riso e da presença no armário parecia se multiplicar, como se as sombras ao seu redor estivessem se tornando mais densas, mais reais. Ele sabia, com uma clareza aterradora, que havia chegado o momento de tomar uma decisão. A verdade não era mais uma opção. Havia algo esperando por ele. Algo que não seria mais escondido. Victor estava à beira do colapso. O apartamento 6B parecia agora um pesadelo em si. As paredes não eram mais sólidas, pareciam se mover, se esticar, se dobrar como se o próprio prédio estivesse vivo e respirando. Cada canto, cada fissura, parecia esconder algo, algo que o observava. A presença, aquela sombra deformada, continuava a se aproximar. Seus movimentos eram erráticos, como se estivesse lutando para assumir uma forma concreta. Mas por algum motivo, Victor não conseguia desviar o olhar. Havia algo hipnotizante naquilo, algo que o prendia, como se ele estivesse sendo consumido pela própria escuridão que se desenrolava diante de seus olhos. A risada das crianças agora era um coro torturado. As vozes pareciam se misturar com os ecos do próprio medo de Victor. Cada risada mais distorcida que a anterior, como se as almas das vítimas estivessem presas naquele lugar, esperando para ser libertadas, ou talvez para puxar mais alguém para a eternidade do sofrimento. Victor olhou em volta, desesperado por uma saída. O corredor estava escuro e vazio. Ele tentou abrir a porta da frente novamente, mas estava trancada. O vento, agora, fazia as cortinas das janelas se agitarem freneticamente, como se estivessem tentando se libertar. Ele se virou e, pela primeira vez, percebeu o espelho na parede. Um espelho grande, adornado com moldura de madeira antiga, que parecia ter sido ali por muito tempo. Mas algo estava errado. O reflexo não mostrava Victor. Não era mais ele ali. Em seu lugar, havia um corpo estendido no chão, com os olhos arregalados, a boca aberta em um sorriso grotesco. Não era ele, mas era ele, como se fosse o reflexo de uma possível morte. O reflexo estava se contorcendo, como se estivesse tentando gritar, mas sem som. O corpo estava estagnado, os olhos fixos em algo no fundo da sala. Foi quando a sombra apareceu ao fundo, em pé, sem rosto. Ela estava esperando por algo ou por alguém, talvez por ele. Victor tentou se afastar, mas não conseguiu. Seus pés estavam presos ao chão, como se o próprio ambiente estivesse o retendo. Ele forçou a respiração, tentando se concentrar, mas o pânico estava consumindo-o. A voz voltou, mais próxima agora, como se estivesse sussurrando em seu ouvido. Você não pode sair. Victor, com uma força que não sabia de onde vinha, finalmente conseguiu se mover. Ele correu até o espelho, empurrando-o para o lado, mas atrás dele não havia mais parede. Havia uma porta escura, estreita, como uma passagem secreta que o chamava. Sem pensar, ele se lançou na direção da porta. O medo era tão intenso que ele mal podia controlar o próprio corpo. Cada passo parecia o levar mais fundo em um abismo sem fim. Ao atravessar a porta, ele se encontrou em um corredor escuro, com o mesmo cheiro de mofo e metal. As sombras se esticavam de maneira bizarra ao seu redor, como se as paredes estivessem se fechando. O tempo parecia se dilatar, como se tudo tivesse se desacelerado, deixando-o mais vulnerável. E então, ele ouviu a risada. Não era mais uma risada de criança, era uma risada triunfante.
Era a risada de alguém que sabia que o fim estava próximo, de alguém que havia ganhado. Ele olhou para trás e não havia mais escapatória. As sombras haviam se tornado tão densas que não era mais possível ver o caminho de volta. A porta se fechou atrás dele e o corredor começou a se estreitar. Victor caiu de joelhos, sentindo o chão ceder sob seu peso. As paredes estavam se fechando, apertando, como se o espaço estivesse sendo comprimido em um ponto único. Ele sentiu uma pressão crescente, uma força invisível que o empurrava para o centro daquele lugar sombrio. Era como se o próprio edifício o estivesse consumindo. As sombras tomaram conta dele, e então tudo escureceu. Victor não sabia mais onde estava. O tempo parecia ter deixado de existir, e o lugar onde ele se encontrava não era mais real, mas uma distorção de sua própria mente. O ar estava gelado e espesso, quase como se ele estivesse submerso, afundando em uma realidade paralela onde tudo se movia de forma errática, desconexa. Seus olhos estavam arregalados, mas tudo parecia embaçado, como se estivesse vendo o mundo a partir de um pesadelo. A pressão sobre seu peito aumentava a cada segundo. Ele não conseguia respirar direito. O ar estava denso, como se a própria escuridão estivesse se tornando uma substância sólida que o prendia, o esmagava. Ele tentou gritar, mas sua garganta estava tão apertada que não conseguia emitir som algum. O único som que ele ouvia era a risada, agora mais baixa, mas ainda presente, como se ela estivesse dentro de sua mente, como uma sombra irremovível. A risada de Catarina, ou o que quer que ela fosse agora, soava cada vez mais perto, como se estivesse se materializando na escuridão à sua frente. Ele fechou os olhos por um instante, mas isso não a fez desaparecer. Ela estava lá ainda, nas bordas de sua visão, esperando, sorrindo de uma maneira que não era humana. Você não pode escapar. A voz ecoava em sua cabeça. Não era a voz de uma criança, não era a voz de Catarina. Era algo mais profundo, algo que vinha de um lugar além da razão. Ele podia sentir a presença se aproximando. Algo o estava observando, se aproximando devagar, com uma paciência insuportável. A sensação de ser encurralado aumentava, mas ele não sabia para onde correr. Então, ele viu. À sua frente, no fundo do corredor, havia uma figura, mas não uma figura humana. Era uma massa de sombras, uma forma indistinta que flutuava, imersa na escuridão. A figura estava se movendo lentamente em sua direção, como se estivesse flutuando, como se não tivesse peso. A cada passo que dava, mais intensa se tornava a sensação de desespero. Victor tentou se mover, mas seu corpo estava paralisado. O medo havia tomado conta dele de tal maneira que ele não conseguia reagir. Cada tentativa de se mover era inútil. Ele estava preso ali, no centro daquele lugar escuro e sufocante. A figura se aproximava mais e mais. Ele viu os contornos tomarem forma. E então, o sorriso apareceu. Não era o sorriso de Catarina, mas era o sorriso de algo muito mais antigo, mais sombrio. Os dentes eram afiados, desproporcionais, e os olhos eram negros, sem vida. Não havia expressão ali, apenas a certeza de que ele estava diante de algo imortal, algo que se alimentava do medo. O sorriso se alargou, e a voz retornou. Mas agora não era mais uma voz sussurrante. Era clara, perfeita em sua distorção. Ela se infiltrou nos pensamentos de Victor, invadindo sua mente de maneira absoluta. Você é parte disso agora. Victor tentou resistir. Tentou lutar, mas suas forças estavam se esvaindo. Ele sentiu uma dor aguda em seu peito, como se sua própria alma estivesse sendo arrancada de dentro de seu corpo. Ele não podia mais suportar. O peso de tudo, o prédio, as sombras, o sorriso grotesco, o esmagava de forma implacável. Ele caiu de joelhos tentando se apoiar nas paredes, mas não havia mais paredes. Não havia mais chão. Tudo havia se desfeito, deixando-o flutuando, perdido no abismo. A escuridão não era mais um lugar, mas uma presença, uma força que o consumia, o engolia lentamente. Bem-vindo ao seu destino. A última coisa que ele ouviu foi o eco da risada. E então, o silêncio. Victor acordou com um sobressalto, seu coração batendo forte, a respiração ofegante. O ar estava pesado, mas a sensação de ser engolido pela escuridão havia desaparecido. Ele piscou várias vezes, tentando ajustar a visão, e se viu deitado no sofá do apartamento 6B. O som distante da cidade de New Jersey penetrava pelas janelas abertas,
Mas a casa estava silenciosa, tranquila, como se nada de terrível tivesse acontecido ali. Ele se sentou lentamente, passando as mãos pelo rosto. A sensação de pânico ainda estava fresca em sua mente. Mas à medida que a névoa do pesadelo se dissipava, ele começou a perceber algo estranho. Tudo parecia normal demais, como se os horrores que ele havia vivido nos últimos momentos não tivessem ocorrido. Victor levantou-se e olhou ao redor, com a mente ainda tentando processar o que acabara de acontecer. Ele tocou a testa, onde o suor ainda estava seco, e se viu refletido no espelho da sala. A imagem de seu rosto pálido e assustado o fez parar. Ele não estava mais no lugar da alucinação. Ele estava no apartamento real, no 6B. Mas, e o que ele havia visto? Com um suspiro profundo, ele pegou o celular e verificou a hora. Era tarde. Ele tinha adormecido, mas o pesadelo havia sido tão vívido, tão real, que ele não podia ignorá-lo. Era como se ele tivesse vivenciado o passado e o futuro naquele lugar. Mas como poderia ser possível? Ele não sabia. Foi então que a memória da foto o atingiu com força. A foto de Catarina. Ele se dirigiu rapidamente para a mesa onde havia deixado o jornal, abriu a página e, mais uma vez, se deparou com a imagem da vítima sorrindo grotescamente. Ele procurou a foto novamente, que estava na primeira página, e a olhou com mais atenção. O sorriso era o mesmo, mas ele agora entendia. Catarina não era apenas uma vítima, ela era uma chave para os assassinatos, para os rostos distorcidos, para o mal que parecia ter se enraizado naquele prédio. Ela estava conectada a tudo isso, não como uma vítima comum, mas como alguém que estava, de alguma forma, sendo usada. Sua imagem, sua essência, seu passado, manipulados para criar um ciclo de mortes. Victor decidiu investigar mais profundamente. Com a foto de Catarina em mãos, ele começou a buscar mais informações sobre a família dela. O que ele encontrou, no entanto, foi algo ainda mais perturbador. Catarina era filha de uma mulher que havia sido uma das primeiras vítimas em uma série de assassinatos ocorridos na cidade há anos. A história parecia ter ficado enterrada, mas não para sempre. Victor percebeu que com cada assassinato, a foto de Catarina era deixada no bolso das vítimas. Mas não era uma coincidência. Era uma assinatura. A fotografia não era de uma criança qualquer, mas de uma criança que havia sido vítima de um experimento psicológico terrível. Um experimento que envolvia manipulação de memórias e controle mental. Os assassinos estavam tentando repetir o que havia sido feito a ela, forçando as vítimas a reviverem uma versão distorcida de sua própria infância, como se o sorriso grotesco fosse o último vestígio da vida delas, arrancado de forma cruel. A risada que ele ouvira, a presença que o cercava, tudo fazia sentido agora. Catarina, em sua forma distorcida, representava as almas presas naquele ciclo de morte e sofrimento, forçadas a viver uma versão de sua própria infância perdida. O prédio, o apartamento 6B, era o centro desse experimento. Um lugar onde as vítimas eram puxadas de volta para suas memórias mais distorcidas, mais aterradoras. Victor agora tinha as respostas. Ele sabia o que precisava fazer. Ele não poderia mais fugir do prédio. Não era mais sobre escapar, mas sobre entender. Ele tinha que quebrar o ciclo, salvar o que restava das almas perdidas e dar um fim ao tormento que Catarina e as outras vítimas estavam sofrendo. Ele estava pronto para enfrentar o que estava por trás da porta, pronto para destruir a fonte do mal. O apartamento 6B não era apenas um lugar, mas um símbolo de tudo o que havia dado errado. Com a foto de Catarina em mãos, Victor se levantou e se dirigiu para a porta, pronto para revelar a verdade. Victor estava determinado. A explicação para os assassinatos e o sorriso grotesco nas vítimas agora estava clara em sua mente. Catarina não era apenas uma vítima do passado. Ela era a chave para tudo, e se ele queria acabar com isso de uma vez por todas, ele precisava confrontar o coração do mal, o apartamento 6B. Ele sabia que o prédio não era apenas um edifício. Era uma prisão, uma armadilha que aprisionava as almas das vítimas, forçando-as a reviver suas maiores angústias. Ele se dirigiu ao prédio com passos firmes, mas a sensação de que algo o estava observando nunca o abandonou. O ar estava mais pesado, como se o prédio em si estivesse ciente de sua intenção de acabar com o ciclo. Quando chegou à porta do 6B, algo estava diferente.
O silêncio era absoluto, como se o ambiente estivesse aguardando sua decisão. O número da porta estava mais claro do que nunca, a madeira mais escura, os arranhões na parede mais visíveis. O lugar parecia estar esperando por ele. Victor não hesitou. Ele girou a maçaneta e entrou. O apartamento estava exatamente como ele o havia deixado, mas a atmosfera era completamente diferente. O ar, antes pesado e viciado, agora parecia limpo, mas carregado com uma energia estranha. Ele fechou a porta atrás de si e o som de madeira rangendo ecoou pelo corredor. Não havia mais sombras distorcidas. Não havia mais risadas no fundo de sua mente. Ele seguiu para o quarto, onde tudo havia começado. As marcas na parede estavam mais claras agora, como se o próprio espaço estivesse pulsando. Mas, ao contrário do que ele esperava, não havia mais nenhum sinal de presença. A cama estava arrumada, os brinquedos espalhados pelo chão, mas não havia mais nada ali, nada além do eco de um passado esquecido. Victor se aproximou do espelho que havia visto antes. Agora, ao invés de um reflexo distorcido, ele viu seu próprio rosto, mas à medida que observava, uma nova visão surgiu diante dele. Não era mais ele. Era uma criança, uma menina com tranças, sorrindo de forma inocente. Catarina. Ela estava ali, no espelho, observando-o com os mesmos olhos escuros e profundos que ele tinha visto na foto. Seus lábios se curvaram para um sorriso, mas não era um sorriso de alegria. Era um sorriso de alguém que sabia a verdade. Sabia o que estava por vir. Você está livre agora. A voz de Catarina sussurrou suave e, ao mesmo tempo, cheia de uma tristeza profunda. Victor sentiu uma pressão em seu peito. Ele olhou para a foto em suas mãos, a mesma foto que ele havia encontrado em cada uma das vítimas. Ele não sabia o que fazer, mas sabia que estava perto de quebrar o ciclo. Ele fechou os olhos por um momento, respirou fundo e, em um impulso, segurou a foto contra o espelho. Quando a imagem da menina tocou a superfície do vidro, uma onda de energia percorreu seu corpo. O ar se tornou denso novamente, mas agora havia algo mais. Uma sensação de alívio, como se o peso do passado estivesse sendo retirado de suas costas. De repente, tudo parou. A escuridão se dissipou. A presença que o observava havia ido embora. O sorriso de Catarina no espelho se desfez, e o reflexo voltou ao normal. Victor olhou em volta e viu, pela primeira vez, o apartamento como ele realmente era. Um lugar vazio, um lugar de lembranças distorcidas. Ele havia quebrado o ciclo, mas não havia mais ninguém. As vítimas estavam em paz, e o sorriso grotesco desapareceu para sempre. Ele sabia que agora Catarina poderia finalmente descansar, e talvez ele também pudesse. Victor deu o último passo em direção à porta, sentindo a liberdade que por tanto tempo lhe escapara. Mas ao deixar o apartamento 6B para trás, ele sabia que a história não havia acabado de verdade. O ciclo havia sido quebrado, mas o que restava para ser descoberto? E quem mais havia se perdido ao longo dessa jornada? A verdade pode finalmente ter vindo à tona, mas ela sempre estará à espreita. O que você acha que acontece com os segredos enterrados do passado? Será que o mal realmente desapareceu? Ou será que ele apenas encontrou uma nova forma de se esconder, aguardando o momento certo para retornar? Essa história pode ter chegado ao fim, mas o mistério nunca acaba. Se você quer saber mais, se você quer explorar mais mistérios e ver histórias ainda mais perturbadoras, se inscreva no canal agora e ative as notificações, porque o próximo enigma já está à espreita. Deixe seu comentário abaixo, compartilhe suas teorias e diga o que achou dessa história.